tudo bem? Aqui é o Bruno do site Excel Dominante. Se você acabou de chegar aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você quer aprender a utilizar o Excel passo a passo desde o começo, você está no lugar certo. Então já se inscreve no nosso canal e deixa o seu joinha. Logo abaixo deixa um link para o e-book 20 funções incríveis do Excel. Vai lá e faça aí o seu download. Nessa aula, vou lhe ensinar a utilizar a função conte-se e a função se. Ok? A função conte-se, ela conta, né, um determinado valor, um determinado parâmetro que você denominar, certo? A quantidade de vezes que aquele parâmetro com aquele valor que você escolheu. Vamos entender melhor. Suponhamos que eu quero calcular, né? Então, nesse caso aqui, eu quero calcular quantas vezes o calçado da marca Dakota foi vendido no mês de janeiro. Então, eu quero saber quantas vezes o calçado da marca Dakota foi vendido no mês de janeiro. Então, eu vou utilizar a função conte-se para chegar nesse resultado. Então, eu vou colocar aqui igual, né? A gente sempre insere, começa uma função com igual, conte.se, abre parênteses. Quando eu insiro a função conte.se, ele pede o quê? O intervalo. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que preencher, o quê? O intervalo. Aí depois tem o ponto e vírgula, né? E depois ele pede o critério. Então, o intervalo é onde eu vou contar, é onde eu vou verificar quantas vezes aparece Dakota. Então, eu vou vir aqui e selecionar o intervalo da marca, ok? Então, o meu intervalo é o quê? B4, dois pontos, B14, ponto e vírgula. Agora, eu tenho que falar para o Excel qual que é o critério. O que eu quero verificar, quantas vezes aparece dentro desse intervalo. Então, eu posso vir aqui e digitar Dakota, entre aspas, aspas duplas, né? E fecho parênteses. Então, eu quero, dentro do intervalo B4, dois pontos, B14, saber quantas vezes aparece a palavra Dakota, ok? Agora é só pressionar a tecla Enter. Então, o Excel falou para mim que ele aparece somente uma vez. Vamos verificar? Dakota, aqui é a primeira venda, né? E depois pode verificar que ele não aparece mais nenhuma vez. Então, o Excel está certo. Uma outra maneira, aqui quando a gente coloca entre aspas, se você colocar uma letra errada, ou um espaço, ou às vezes um ponto, uma vírgula a mais, né? A função já não vai funcionar corretamente. Então, o que você pode fazer para não correr o risco de errar, em vez de você colocar o texto entre aspas, você seleciona ou uma célula que contém, né, nesse caso aqui, ou se não a própria célula dentro do intervalo. Então, como Dakota é o primeiro, eu posso selecionar aqui, célula dentro do intervalo, que vai dar certo. Eu vou usar essa célula aqui, porque depois, na hora que eu copiar a função conte-se para baixo, ou seja, para os próximos calçados aqui, via Marte, Beraí, ele já vai pular, né, e já vai selecionar aqui as outras opções. Vamos ver, ó. Então, eu vou dar Enter. Ele funcionou da mesma maneira, né? Então, intervalo, critério. E agora, quando eu venho aqui, ó, e dou dois cliques, o que acontece? Vamos verificar. Ó, via Marte. Então, ou seja, o intervalo, no caso aqui está errado, né? Que ele subiu, então vamos só arrumar. Tem como a gente bloquear, né? Travar essa célula, mais para frente a gente vai aprender isso. E qual que é o critério? É esse calçado. Então, vamos dar Enter, vamos verificar agora. 2. Então, ele mostrou um erro aqui, porque as demais formas não estão da mesma maneira. Então, eu vou deletar e vou fazer uma em uma. Vamos lá. Então, Dakota está ok. Via Marte, vamos verificar? B4, B14. Critério H5. Então, quantos calçados via Marte foram vendidos? 1, 2. Ok? Agora, Beira Rio, igual, conte.c, intervalo, ponto e vírgula, critério. Fecha parênteses, Enter. 3. Ok, Azaleia, igual, conte.c, intervalo, vírgula, critério. Fecha parênteses, Enter. E Picadilha, igual, conte.c, intervalo, ponto e vírgula, critério.
fecha parênteses, ok. Então, pronto, eu consegui calcular aqui quantas vezes cada sapato, né, cada calçado foi vendido, ok? Então, essa é uma função do Excel que facilita aí, né, que é muito útil, né, ajuda bastante aí quando a gente quer encontrar alguns valores no Excel, ok? Agora vamos aprender aqui a função se. Depois eu vou fazer uma aula específica para a função se, que ela é uma função mais complexa. Mas já vamos dar uma introdução aqui, que isso vai ser muito importante para você aprender a utilizar a função se. Vamos lá. Então vamos imaginar que a meta para a equipe ganhar um bônus, né? A meta seria de R$6.000 em vendas. Aqui a gente tem um valor de 6.971, que é o total, né? Então, no mês de janeiro foram vendidos 6.971,16. Vamos supor que essa meta fosse R$6.000. Então, vou utilizar a função aqui, ó, igual se, a parênteses. Então, primeiro, ele pede o quê? A função pede teste lógico. Então, vou colocar o quê? Se o total, ou seja, o valor total vendido for maior que 6.000, que era a meta do mês, né? For maior que 6.000, então se esse teste lógico ele for verdadeiro, ok? Se esse teste lógico ele for verdadeiro, a gente vai colocar aqui entre aspas, ó, bateu a meta, fecha aspas, ponto e vírgula. Se esse teste lógico aqui for falso, ou seja, se não bateu 6.000, o que vai aparecer? Abre aspas, colocar aqui, ó, não bateu a meta. Então, suponhamos que se bateu a meta, o pessoal ia ganhar um bônus, alguma gratificação. E se não, né, ocorreria alguma coisa. Então, vamos dar um Enter e vamos verificar aqui o que aconteceu. Então, lá, a meta foi batida. Lógico, né? Porque aqui a gente sabe que tem um valor de 6.900. Então, o teste lógico, ou seja, F16 é maior que 6.000, aqui dá para ver que F16 é maior que 6.000. Então, consequentemente, a função se vai retornar o que? O valor verdadeiro. Se for menor, ele vai retornar o valor falso. Vamos fazer um teste? Eu vou aqui, ó, vou mudar aqui de 25 vendas, vou colocar aqui uma venda só. Então, ó, quando eu troco aqui para uma venda, automaticamente aqui vai para 5.800. E a função se já muda lá. Não bateu a meta, ou seja, a meta não foi batida. Ah, Bruno, mas então eu estou vendo aqui que está maior ou menor que 6.000. Não, esse é só um exemplo para você utilizar a função se. Você pode utilizar ela para um intervalo maior e para cálculos de outro tipo. Aí você vai ter que adaptar para o que você usa aí, né? O que você utiliza no dia a dia, ok? Então, como que funciona a função se? Só recapitulando, desculpa. Primeiro, um teste lógico, né? Igual se o teste lógico. Esse teste lógico pode ser o quê? Maior, você pode colocar aqui menor, você pode colocar igual, maior ou igual, né? Então, ou seja, se for maior ou igual, então aqui você vai trabalhar o que você quer verificar. E depois um valor verdadeiro ou um valor falso. Eu poderia colocar aqui, se fosse o valor verdadeiro, poderia colocar 10. Se for o valor falso, eu colocaria 5, por exemplo. Se bateu a meta, 10% de bonificação. Se não bateu, 5% de bonificação. Algo do tipo, ok? Muito bem. Então, como eu disse, depois eu vou fazer uma aula específica para a função se, tá bom? Então, se você gostou dessa videoaula, já se inscreve aí no nosso canal para não perder as próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Caso queira se tornar um profissional Excel, logo abaixo tem um link do curso Excel Dominante, onde você vai aprender passo a passo todas as ferramentas do Excel. E não se esqueça de baixar o seu e-book, é totalmente gratuito. Forte abraço, tchau, tchau.